Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Esse vídeo vai ser correção do dever de casa. Lembrando, dever de casa é isso tudo aqui que eu estou destacando, ok? A gente vai corrigir alguns exercícios de básicos e intermediários. Então bora lá. Primeiro exercício, número 6. Número 6 é um exercício de elevadores. Lembrando que esse dever de casa é focado nas aplicações das leis de Newton em dois sistemas muito comuns de se cobrar em vestibulares, que são sistemas de polias e sistema de elevadores, tá bom? Então, bora lá. Primeiro exercício é de elevador. Quais são os dados da questão? Ele fala que existe Cláudio e Cláudio anda dentro de um elevador. Eu desenhei Cláudio com formato cúbico aqui pra gente, tudo bem? Mas eu poderia ter desenhado ele como se fosse uma pessoinha assim, tá? Uma pessoinha de massa M, tá bom? Então, bora lá. Essa pessoa possui duas forças agindo sobre ela. Antes de ler a questão, antes de interpretar, a gente já sabe que tem duas forças agindo sobre ela. Primeiro, é o peso que puxa ela para baixo. Depois, como ela está em contato em cima de uma superfície, ela vai sofrer uma normal para cima. Ok? Mas, o que ela está em cima? De uma balança. Ela está em cima de uma balança. Ok? E esse elevador não vai ficar parado, ele vai fazer diversos movimentos diferentes. Então, bora lá. Quais foram os dados que a questão nos deu? A massa e a gravidade. Tudo bem? A massa de Cláudio e a gravidade na região. Logo, com esses dois dados, de primeiro eu já posso calcular o quê? Já posso calcular o peso do corpo, ok? Massa vezes gravidade, 600 newtons. Então tá. Agora, vamos ler a pergunta. Ao subir na balança, quais valores Cláudio observou no seguinte caso? Letra A, o elevador parado. Se o elevador está parado, ele está em repouso, portanto, ele está em equilíbrio ou não? Sim. Isso é chamado de equilíbrio estático, estar parado. E quando ele está em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Como só tenho duas forças agindo nesse corpo, essas duas devem ser iguais. Como o peso vale 600 newtons, logo a normal também tem que valer 600 newtons, e essa é a resposta da letra A, certinho com o gabarito. Letra B, ele pergunta qual o valor que a balança mede quando o elevador está subindo em movimento uniforme. Lembrando, o que a balança mede? A normal. Por isso que na letra A eu calculei que a normal era 600 e já falei que era a resposta, porque a balança mede o valor da normal, tá bom? Letra B, ele pergunta qual o valor, de novo, medido pela balança, quando o elevador estiver subindo em movimento uniforme. Tanto faz se ele está subindo ou está descendo. Se o movimento é uniforme, então ele não tem aceleração. Isso é um sistema chamado em equilíbrio. Equilíbrio não é só parado, tem dois equilíbrios. O parado, que é chamado de estático, e o que está em movimento, que é o equilíbrio dinâmico. Quando ele é estático, ele está em repouso. Quando ele é dinâmico, ele está em movimento uniforme. Ou seja, na letra B é uma outra situação também de equilíbrio, portanto, normal também igual a peso nesse caso, e portanto, normal vai valer de novo 600. Respondido. Letra C. Qual é o valor da balança quando o elevador estiver descendo em movimento retardado? Se ele está descendo, é porque a velocidade é para baixo. Se é retardado, é porque está freando. Se está freando, é porque a aceleração está no sentido contrário. Ok? E ele fala que essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu te pergunto, se a aceleração é para baixo, para onde vai estar a força resultante no Cláudio? Bem, se a aceleração é para baixo, não, a aceleração é para cima. Então, a força resultante também vai estar para cima. Se a força resultante está para cima, quer dizer que as forças que estão para cima são maiores do que as forças que estão para baixo. Logo, se eu quiser calcular a força resultante, sabendo que ela é massa vezes aceleração, como é que eu posso escrever o valor da força resultante? Eu tenho que somar as forças, soma vetorial. Tenho normal para cima e peso para baixo. Como é que eu faço essa soma vetorial? É só somar os módulos? Não. Eu tenho que definir se eu tenho que somar os módulos ou subtraí-los. Quando estão em sentidos opostos, subtrai. Mesmo sentido, soma. No caso, será uma subtração. Quem menos quem? Aquele que está no sentido da força resultante menos aquele que está no sentido contrário. Ok? Então vai ficar normal menos o peso é igual a massa vezes aceleração. Normal é o valor que a balança mede, é o que nós queremos saber. Peso, 600. Massa, 60.
E a aceleração, 2. Então, olha só, normal vai valer 120 mais 600. Normal é 720 newtons. Esta é a resposta da letra C. Tá lá. A normal tem que ser maior quando o elevador está descendo e freando? É a hora que você gruda no chão. Sim, tá certo. Ok? Letra C é se ele estiver descendo agora acelerado. O que vai mudar? Apenas que se ele estiver descendo acelerado, a aceleração não está contra, tá? A favor. E o que vai mudar? Que a força resultante agora está para baixo. Se ele está para baixo, qual a consequência disso? Que a maior força agora não é mais a normal. A maior força agora é o peso. E na hora que eu for fazer a fórmula aqui, ó, o que vai mudar é que não vai ser normal menos peso. Agora vai ser peso menos normal. Isso muda, professor? Faz alguma influência? Demais. Porque eu quero saber quem é a normal. O peso vale 600. Menos a normal tem que dar 120, que é 60 vezes 2, né? Eu quero calcular o N. Então, eu vou passar ele para o lado de lá e esse para o lado de cá. 600 menos 120, 480 newtons. Isso é o valor da normal. Faz sentido na hora que o elevador está caindo e acelerando, você descolar do chão? Sim, é aquela hora que sua barriga dá aquele friozinho, aquele elevador como se estivesse caindo. Ok? Então, respondida a questão número 6, tranquilo? Bora para a próxima agora. Galera, então, continuando, questão número 7. Aqui, ele dá esse sistema aqui, onde tem uma pessoa, né, segurando uma corda, tendo que deixar esse sistema em equilíbrio, tentando manter esse sistema em equilíbrio. A pergunta é, qual é a força que essa pessoa deve fazer? Vou desenhar aqui do lado de novo o sistema, tá? E anotar os dados. Então, bora lá, esse aqui é o sistema simplificado dele, tudo bem? E lembrando que ele falou que o peso desse bloquinho é 30 newtons. Então, bora lá, qual é a força que essa pessoa deve usar? Pensa, se esse sistema tem que estar em equilíbrio, então esse bloquinho tem que estar em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, força resultante é igual a 0. E quais são as forças que agem sobre ele? Peso, que a gente está vendo, e só tem mais uma, tração. Não tem normal. Porque quem é que faz normal? É a superfície. O bloco tem que estar em contato com alguma superfície para ter normal. O bloco está pendurado, não está em contato com nenhuma superfície. É a corda que está puxando ele para cima. Então, vou colocar aqui, ó, força de tração, que vai valer também 30 newtons. Só que não esqueça, isso daqui é uma corda só de verde. Toda a tração nela vai ser igual. Então, se ela está puxando uma das pontas para cima com 30 newtons, essa corda também está puxando a outra ponta para baixo com 30 newtons. Aí, olha para essa polia. Toda polia ideal sempre está em equilíbrio, independente do sistema estar ou não, correto? Então, beleza. Essa polia, se ela sofre 30 newtons para baixo, ela tem que sofrer 30 newtons para cima. Como a corda passa dos dois lados dela aqui, então ela vai sofrer duas forças aqui. Vou chamar de tração nesta corda que eu vou destacar de amarelo. Opa, esse amarelo ficou péssimo. Um laranja aqui. Isso daqui, ó, é uma corda só. Se é uma corda só, então toda a tração sobre ela é igual, que é a mesma tração que vai estar lá na ponta da corda, puxando a ponta para cima que a pessoa está segurando. Logo, a força que essa pessoa estiver fazendo aqui para baixo, puxando a corda, vai ser igual à tração que está na corda laranja. Então, meu objetivo é só calcular a tração na corda laranja. Então, basta pegar essa polia e analisar aqui, a força resultante sobre ela é igual a 0, porque toda polia ideal, sua força resultante é igual a 0. Forças que estão para cima são aquelas duas trações, que é igual a força que está para baixo, que é 30. A gente chega na conclusão que a tração vale 15 newtons, ou, pensando de forma mais rápida, quando você pega esse 30 e ele chega na polia móvel, divide em 2, então vai ficar 15 para cada lado. Acabou. Essa é a tração na corda laranja, que é a força que a pessoa tem que fazer. Acabou a questão. Ok?
Então, próxima questão. É uma questão muito parecida em que ele pergunta qual é a relação das duas massas. Tudo bem? Para fazer esse sistema de roldanas ficar em equilíbrio. Então, bora lá. Vou destacar de vermelho mesmo. Quais são as forças? Aqui tem o peso do bloquinho 1. Lembrando, esse sistema tem que ficar em equilíbrio. Se ele tem que ficar em equilíbrio, ele precisa estar em repouso? Não. Pode ser em movimento uniforme também. Tudo bem? Mas ele quer em repouso esse daqui. Não é só em equilíbrio, ele quer em repouso, tá? Então, bora lá. Esse bloquinho, para ficar em repouso, se a força restante tem igual a zero, então a tração que está nele para cima tem que ser igual ao peso desse bloquinho. Se você olha o bloco verde lá, vamos manter as cores vermelhas. No bloquinho verde lá, ele tem um outro peso, peso do bloquinho 2, que tem que ser igual à tração que está na corda dele. Tudo bem? Assim como o bloquinho vermelho, o seu peso tem que cancelar com a tração, no bloquinho verde também o peso tem que cancelar com a tração, pois são as únicas forças que agem em ambos os blocos e ambos estão em repouso. Então, elas têm que se anular. Então, eu já sei que a tração 1 tem que ser igual ao peso do bloco 1 e eu sei que a tração do 2 tem que ser igual ao peso do bloquinho 2. Isso daqui eu já sei, ok. Mas, olha agora para essa polia bem aqui. Você concorda que ela sofre uma força? Vou trazer ela para cá. Ó. Olha essa polia. Tem uma corda aqui, tem outra corda aqui e tem outra que vai dela para baixo. Você concorda que a corda que está indo para baixo, ela está realizando uma tração T1 puxando essa polia para baixo? Estou esquecendo de colocar o símbolozinho de vetor aqui no desenho, correto? Então, bora lá. Esquece não. A polia R1 lá, essa polia R1, ela sofre essa tração para baixo T1. Já ela sofre para cima duas trações, que é a tração que está na segunda corda, que vale T2, correto? Beleza. Como toda polia sempre está em equilíbrio, então as forças para cima são igual para baixo. Logo, 2 vezes T2 tem que ser igual a T1 para essa polia estar em equilíbrio. E agora eu só vou usar as equações que estavam aqui. 2 vezes T2. T2 é o peso do bloco 2, que nada é do que a massa do bloco 2 vezes gravidade. E T1 nada mais é do que o peso do bloco 1, que é massa do bloco 1 vezes gravidade. Se eu olho para isso, eu posso só cortar as gravidades que tem dos dois lados da equação. E eu tenho que 2 vezes a segunda massa é igual à primeira. Ou seja, eu concluo que a primeira massa é o dobro da segunda massa. Olha para o meu sistema de polias, olha para isso daqui. Para esse sistema estar em equilíbrio, você concorda que se eu tirasse esse bloquinho 2 aqui, qual é a força que eu teria que fazer aqui nessa corda para deixar o bloquinho vermelho em repouso? É a mesma questão de cima, correto? E lá a gente encontrou que era metade do peso do bloquinho. Aqui não seria diferente, é metade do peso do bloquinho. E se eu não decidisse fazer uma força, mas colocasse um bloco que faria essa força por mim? Ele teria que ter metade do peso do bloco em vermelho. E se você olhar para M2, M2 é exatamente metade da massa de M1. Opa! E por ser metade, deixa o sistema em equilíbrio. Ok? Então, questão finalizada. Bora para a próxima. Estava começando o vídeo sem o fone. Então, bora. Galera, questão número 9 aqui, ok? E 10 é uma continuação da questão 9. Então, bora lá. Questão número 9, ele dá esse desenho desse sistema de polias, fala que o peso dos dois bloquinhos que estão presos na polia valem 40 newtons. Então, vou colocar aqui, ó, o pezinho dos dois vale 40 newtons. Bacana. Ok. Se esse sistema estiver em equilíbrio, que é o que ele fala, no esquema a seguir, as polias são consideradas ideais, sabendo que represente as forças que agem nos corpos A e B no dinamômetro. No esquema a seguir. Opa, a gente já sabe que esse sistema está em equilíbrio porque o peso dos dois blocos é o mesmo. Né? Pelo peso dos dois blocos serem o mesmo, ele vai puxar os dois lados da corda com a mesma força, não tem nenhuma mais pesada que o outro, não vai pender para nenhum lado, o sistema vai permanecer em equilíbrio. Tranquilo? Você ainda poderia fazer cálculo para chegar nessa conclusão? Poderia.
besteira, mas poderia, tá? Rapidinho, derrubei a caneta. Então, olha só. Qual o cálculo que eu poderia fazer? Lembra que eu falei que quando você tem um dinamômetro na questão, você pode ignorar ele? Ignorar. Fala que isso daqui tudo é uma corda só. Ignora ele. Então, se tudo é uma corda só, você pode falar que aqui existe uma tração que tem que ser em módulo igual a outra tração que está do lado de cá. Então, você poderia falar que a força resultante é massa vezes aceleração. Você poderia falar que no bloco A, bem, não sei para que lado esse sistema iria cair, quem estivesse imaginando que fosse cair, porque eu já falei que não vai, certo? Massa é igual dos dois lados, vai puxar igual para os dois lados. Mas vamos supor que você imaginasse que fosse mais pesado, ou que o trem fosse cair para a direita, porque tem um dinamômetro, sei lá o que aconteceu na sua cabeça e você pensou isso. Então vamos imaginar que esse sistema ia fazer isso, ia cair girando assim para a direita, tá bom? Sentido horário. Então, você concorda que na sua cabeça o bloco A está subindo e o bloco B está descendo? Então, na sua cabeça, você está imaginando que a força resultante no bloco A está para cima e a força resultante no bloco B está para baixo, devido ao movimento que eles geram a partir do repouso. Então, se a força resultante no bloco A é para cima, como é que eu vou somar essas forças para chegar na força restante? Tudo que está na direção da força restante, menos tudo que está na direção contrária. Tração menos 40 é igual a força restante do bloco A, que é massa do bloco A vezes a aceleração. Que é a força restante no bloco B? Aí, quem está na direção da força restante, menos que está na direção contrária, é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Pronto, escrevi a equação da força restante nos dois blocos. O que você faz depois? Porque o meu objetivo é calcular o valor que o dinamômetro mede. Não se esqueçam, qual é o valor que esse abençoado aqui mede, esse dinamômetro, o que ele mede? Ele mede o valor que está na tração da corda que ele está preso, ok? Ou, de forma mais técnica, ele mede a força que está sendo aplicada ao longo dele, ok? Então, bora lá. Qual vai ser, então, o valor disso? Como é que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular a tração. Tem nas duas equações. Massa do bloco A e B, a gente pode calcular, né, tendo o seu peso e imaginando que a gravidade é igual a 10. A gente pode calcular a sua massa, correto? E a aceleração, a gente também não sabe. Então, isso daqui são duas equações com duas variáveis. Como é que você resolve esse sistema? Soma as equações. Na hora que você somar, tração corta com tração, 40 corta com 40, deu 0 igual a... Como é que você soma o outro lado? Tem a aceleração nos dois termos, não tem? Você pode só fazer assim, ó, massa do A mais massa do B, tudo vezes a aceleração. De onde eu tirei isso? Porque nada mais é do que massa do A vezes aceleração mais massa do B vezes a aceleração, correto? Bota a aceleração em evidência, vai ficar massa do A mais massa do B vezes a aceleração. Tudo isso é igual a 0. Aí eu te pergunto, como é que algum número vezes outro dá 0? Só se algum dos dois números for 0. Ou a soma das massas dá 0, o que é impossível, porque não tem massa nula. Ou a aceleração é 0. Se a aceleração é 0, quer dizer que o sistema está em equilíbrio. Ok? Então a gente chega à conclusão que a aceleração vale 0. E o sistema está em equilíbrio, porque não tem outra solução. Essa é a única maneira dessa multiplicação dar 0. E se você joga a aceleração igual a 0 em qualquer uma das duas equações, você vai encontrar que a tração é exatamente igual a 40 newtons, o que é óbvio. Por quê? Como eu falei desde o início, esse sistema estava em equilíbrio. E se ele estava em equilíbrio, quer dizer que a força restante é 0 ao longo desse sistema. Quer dizer, portanto, que em cada bloquinho a força que está para cima cancela com a que está para baixo. Logo, cada uma das trações teria que valer 90 para igualar com peso. Ou 90, ó, 40 para igualar com peso. Que é o que a gente chegou aqui e calculou agora. A tração e a aceleração do sistema. Tudo bem? Ah, professor, foi muito à toa todo esse cálculo que você fez. Basicamente. Mas é porque eu queria chegar na resposta da questão 10. Porque a 10 é a continuação. E a gente vai fazer exatamente isso na questão 10, tá bom?
Bora saber se esqueci de responder alguma coisa na 9. Represente as forças, está representado, determine a indicação obtida no dinamômetro. Dinamômetro mede o quê? O valor da tração que está na corda onde ele está preso, não é? De forma mais simplificada essa explicação. Qual é o valor da tração? 40? Então é isso que o dinamômetro vai marcar. Está aqui a resposta, gabarito certinho. Já a questão número 10, ele fala, imagine agora que o peso do ar não é 40, é 4 newtons. E imagine que o peso do outro agora não é 40, é 16. Então agora tem um que é mais pesado que o outro? Tem, não tem? O B é mais pesado. Então quer dizer que o meu sistema vai cair tudo para o lado do mais pesado. Vai cair do jeito que a gente está imaginando na outra questão. Ah, professor, mas as trações vão mudar. Elas vão mudar de valor, não vai ser mais 40. Mas uma tração ainda vai ser igual a outra, porque está tudo na mesma corda. Então as duas trações ainda serão iguais, não igual à resposta anterior, mas iguais entre si, tá? Então bora fazer de novo todo esse cálculo aqui, só que agora a gente já vai fazer direto, tá? A gente já vai fazer direto. Então bora lá. Primeira coisa para a gente resolver, a gente precisa colocar a massa dos blocos aqui. Então bora lá. Aqui a gente vai analisar o bloco A, aqui a gente vai analisar o bloco B. Quem é a força resultante no bloco A? Como ele gira assim, então vai ficar quem está no sentido da força resultante, no caso o sentido para onde ele está se movendo, que é o sentido para onde ele está acelerando, tração menos 4. É igual a massa do corpo A. Qual é a massa do corpo A? Bem, se o peso é 4 e a gravidade é 10, pensa o seguinte, peso é igual a massa vezes gravidade. Se o peso é 4, eu quero saber a massa e a gravidade é 10, como é que eu encontro a massa? 4 sobre 10, que é 0,4 kg. Então, é só pegar o peso e dividir por 10? Perfeito. Então, se a massa do corpo A é 0,4, a massa do corpo B vai valer 1,6 kg, porque o seu peso é 16 newtons. Então, eu vou vir aqui e já colocar a massa dos dois, ó, 0,4 e 1,6. Ok. Qual é a força resultante do corpo B? Está a favor da força resultante, menos que está no sentido contrário. 16 menos a tração. Tenho duas variáveis, tração e aceleração. Como é que resolve? Basta somar as equações. Corta a tração com tração. 16 menos 4, 12, igual a... Como é que soma 0,4A mais 1,6A? Vai dar 2,0A, ou apenas 2A. Passo 2 dividindo, a aceleração é igual a 12 dividido por 2, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, como é que eu vou encontrar a tração? Pega qualquer uma das equações, pega essa daqui, ó, e substitui. Então vou puxar aqui para o canto. Tração, deixa eu escrever assim, tração menos 4 é igual a 0,4 vezes a aceleração que vale 6. 0,4 vezes 6 é 2,4. Passa esse menos 4 para o outro lado, somando, mais 4, isso é igual a tração. Logo, a tração deu 2,4 mais 4, 6,4 newtons. Este é o valor da tração. Ok? E o valor da tração é o valor que o dinamômetro mede, que essa é a pergunta da questão, e 6,4 é o gabarito. Tranquilo, galera? Então, essa foi a questão número 10. Bora seguir. Questão número 11. Então, começando a questão número 11. Quais são os dados que ele deu? Ele deu o valor das massas. Eu vou usar o desenho agora da questão para fazer, tudo bem? Para dar menos trabalhinho, a gente ir mais rápido. Então, bora lá. Massa do corpo 1 é 2 kg. Logo, não vai ficar muito apertado mesmo dando zoom. Deixa eu desenhar aqui então. Então, bora lá. Fiz um desenho esquemático aqui bem rapidinho pra gente. Então, bora lá. Corpo 1, corpo 2 e corpo 3. Segunda figura. Coloque como dado que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É um dado da questão. E ele fala que a massa do corpo 1 vale 2 kg. Logo, o seu peso vale 20 newtons do corpo 1.
correto? Massa vezes gravidade, 20 newtons. Corpo 2, a massa é 5 quilos, logo o peso é 50 newtons. E o corpo 3, a massa é 3 e o seu peso é 30 newtons. Perfeito. Está aqui as 3 forças. Agora, quais são as outras forças que agem sobre esse sistema? Pensa comigo. Destacar de azul esta corda aqui, ó. Se tem uma corda, vai ter pelo menos 2 trações desenhadas na minha figura, que são as 2 pontas da corda. Enquanto a corda azul puxa o bloco 2 para cima com uma tração, vou chamar de tração 1, porque é a primeira corda que eu desenhei, ela também puxa a outra ponta da corda para baixo com uma tração 1 também. Já esta segunda corda que eu vou desenhar de verde, estou destacando de verde aqui agora, ela também tem 2 pontas e ela vai estar puxando as 2 pontas. Ela vai puxar uma ponta aqui para cima e a outra também para cima, né? Vou chamar essa de corda 2 e ela puxa nos 2 casos com uma tração 2. Iguais, sempre, que é a mesma corda, tudo ideal que a gente está trabalhando, não tem nenhuma força no meio da corda para alterar ela. Então, funciona dessa forma, ok? 2 cordas, 2 valores de tração. Tração na corda azul, tração na corda verde. Desenhei todas as forças em todos os blocos? Sim, a gente só aprendeu 3 forças. Peso, normal e tração. Peso, já desenhei tudo. Tração, já desenhei todas as cordas, com suas respectivas trações. Normal, não tem normal na minha questão, porque nenhum bloco está em cima de nenhuma superfície. Logo, já desenhei todas as forças. Só começar. Lembra? 3 passos. Primeiro passo, desenhar o sistema com suas forças. Feito. Segundo passo, escrever a fórmula da força resultante para todos os blocos, correto? Para o primeiro bloco, segundo bloco e terceiro bloco. Qual é a fórmula da força resultante? Lembrando, para onde esse sistema vai estar caindo? Pensa comigo. Do lado esquerdo tem 2 blocos que só o segundo bloco já é mais pesado do que o terceiro bloco que está lá do outro lado. Logo, obviamente o sistema vai cair para a esquerda. O grupo da esquerda vai puxar mais e ele vai cair, ok? Mas não tem problema. Se você achasse que ia cair para o outro lado e desenhasse assim, ele vai cair para o outro lado, o que isso influencia? Influencia que, se você acha que vai cair assim, você acha que a força resultante desse está para baixo e desses 2 está para cima, correto? Aí você vai fazer a questão toda considerando que a força resultante está nesses sentidos trocados. A resposta vai dar certo do mesmo jeito, só que ela vai dar com um sinal trocado. Não lembro qual o valor da aceleração que esse sistema vai ter, mas se por acaso esse sistema caísse com aceleração de, 2 metros por segundo ao quadrado, para o lado que eu tinha falado, que é indo assim, para a esquerda, sentido anti-horário. E aí você considera que ele vai para a direita, sentido horário. A aceleração que você vai encontrar não é 5, como eu tinha falado, é menos 5. Aí você vai olhar e falar, putz, só errei a direção, o que você vai fazer? Você vai voltar na questão, vai apagar o sentido e vai botar para o outro lado e vai botar a aceleração com o sinal correto, ok? Ou simplesmente você pode deixar a questão do jeito que está, não faz diferença nenhuma. A aceleração no final do negativa, né? Aí você só escreve no final da questão assim, considerei o sentido errado, logo o sistema se move para o outro lado e a aceleração vale mais 5. Pronto, acabou. Não tem problema escolher para o lado errado, sempre vai dar certo. No máximo que acontece é ficar com o sinal trocado se você escolher que ele vai para o lado errado, ok? Então, continuando, vamos escolher o lado certo, porque a gente já sabe que ele vai cair aqui para a esquerda, ok? O fato de escolher o lado certo só influencia que o valor vai dar positivo mais rápido, ok? A gente não vai ter que ficar dando justificativas do porquê deu negativo. Então, olha, se ele vai cair assim, então quer dizer que a força resultante do bloco 1 é para baixo, do bloco 2 também é para baixo, e o bloco 3 é para cima, para eles poderem girar desse jeito. Força resultante no bloco 1, bora lá, começar a fazer o sistema. Força resultante, olha para o bloco 1, tem 3 forças. Como é que faz força resultante aqui? Tudo que está no sentido da força resultante, menos tudo que está no sentido contrário, tem que dar 0, correto? Aliás, tem que dar o valor da força resultante. Vai dar 0 se ele estiver em equilíbrio. O nosso sistema vai ficar em equilíbrio? Não.
Por isso que a força resultante nele não é zero. A força que está para cima não é igual a que está para baixo. Que é igual a gente viu aqui, ó, na questão 10, que a gente viu que a tração não deu igual ao peso em nenhum dos casos. Por quê? Na questão 10 não deu. Porque o meu sistema não estava em equilíbrio mais. Na hora que um ficou mais pesado que o outro, ele começou a se mover, ele perdeu o equilíbrio e peso não é mais igual a tração. Ok? Nesse caso, da questão número 11, também é a mesma coisa. Eles não estão em equilíbrio. Então, vou fazer só que as forças que estão em direção da força resultante, menos que estão no sentido contrário, é igual a força resultante. Então, bloco 1, quais são? O 20 newtons e o T1 estão no sentido da força resultante, menos T2, que está no sentido contrário. É igual a massa dele, que é 2 kg, vezes a aceleração. Opa. Já bloco 2, força resultante para baixo é 50, força para cima é T1. Um menos o outro tem que dar a força resultante, que é massa, que é 5 kg, vezes a aceleração. Bloco número 3, forças para cima menos as para baixo, porque a força resultante está para cima. Então vai ficar T2 menos 30 é igual a massa, que é 3 kg, vezes a aceleração. Olha para o meu sistema. T1 é uma variável, T2 é outra variável e a aceleração é uma terceira variável. Tem quantas equações? 3. Quantas variáveis? 3. Galera, isso se chama sistema. Tá? Toda vez que você tem um número de equações igual ao número de variáveis, você consegue resolver. Sempre é uma palavra muito forte, mas por enquanto vocês não tiverem visto na matemática bem detalhado, vamos dizer que sempre, ok? Mas saibam que é uma mentira isso, não é sempre, mas continue, ok? 3 equações, 3 variáveis. Sempre na física vai dar, ok? Então, dá para resolver. Como a gente resolve? Eu não falei que se a gente somar as equações, vai ser uma maneira muito fácil de resolver esses sistemas aqui na física? Então, bora só fazer isso. Na hora que você somar as equações, os lados da esquerda das equações vão se somar e os lados da direita também. Na hora que você somar os lados da esquerda, vai cortar T1 positivo com T1 negativo, vai cortar T2 positivo com T2 negativo. E vai sobrar no lado da esquerda 20 mais 50 menos 30. Isso vai dar 40. No lado da direita, 2A mais 5A mais 3A, 10A. Passo 10 dividindo, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do meu sistema, ok? E quais são os valores das trações? Só substituir na fórmula, tá? Só que, bora fazer direto o que ele pediu? Qual a intensidade da força de tração? Qual a intensidade da força de tração entre os corpos M1 e M2? M1, M2. A força de tração na corda é o valor da tração 1. Então ele quer saber quanto vale T1. Concordo que essas 3 equações do meu sistema eu poderia pegar qualquer uma delas, substituir a aceleração e tentar resolver, só que eu quero calcular só T1, né? Então eu vou olhar para as equações, qual é a única que tem só T1? A equação do bloco 2. Então eu vou pegar a equação do bloco 2, vou escrevê-la aqui, ó. 50 menos T1 é igual a 5 vezes A. Lembrando que o A, acabamos de calcular, que vale 4. Então, passo T1 para lá positivo, passo 5 vezes 4, que é 20, né? Para cá, negativo. 50 menos 20, 30. Logo, T1 vale 30 newtons. Acabou a questão. Deu exatamente o gabarito certinho. Claro para todo mundo? Então, essa é a questão número 11. Como é que está o tempo? Então, galera, 34 minutos, acho que já está bom, tá? Para não ficar muito comprida a aula. Ficou faltando fazer alguns exercícios aqui, tá? Vou deixar para quem tiver com dúvida ainda, venha no plantão, né? Lembrando, quarta e sexta, o horário do primeiro ano é o de 4h40 às 5h30 da tarde, ok? Então, podem vir. Se quiserem vir em outro horário, podem entrar. Entrem na sala do Google Meet com o microfone desligado, tudo bem? Observe se não tem ninguém na sala. Se estiver só eu, você pode ligar o microfone e tirar dúvida comigo, ok? Lembrando, vocês têm um horário fixo. Por quê? Para não dar bagunça.
Mas entrou na sala e só tem eu na sala, pode tirar a dúvida, tá bom? Então, estou esperando vocês. Tchau, tchau.